inicialmente o nosso boa noite a todos aqueles que conosco agora sintonizam nesse espaço virtual do Lar Fabiano de Cristo para a realização do nosso encontro, que inicialmente começa aqui com a vibração dos nossos corações unidos num sentimento único de transcendência, de olhar para além daquilo que fisicamente nós enxergamos, focando na espiritualidade que nesse momento nos ajuda à compreensão, ao entendimento daquilo que nós vamos aqui colocar em representação ao nosso Lar Fabiano de Cristo na prece das 18 horas. O título do tema que nos cabe nesse instante é o capítulo 18, Palavras de Vida Eterna, a psicografia do Francisco Cândido Xavier, ao ditado do Emmanuel, item 18, capítulo 18, se assim desejarmos. Fala sobre atitudes essenciais. Nós vamos ler essa primeira parte, que diz assim, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Atribuída então a Jesus essa fala, que está no Novo Testamento, nós encontramos uma verdadeira forma para o ingresso nesse discipulado sublime, que talvez seja a intenção de todos nós podermos nos sentirmos confraternizando num ideal de fé cristã, como sendo discípulos do Mestre. Então, recapitulando, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, afirmou-nos o Mestre. Então, se destaca aqui duas atitudes fundamentais que nos recomenda esse eterno benfeitor se nos propormos a desfrutar-lhe a intimidade. Tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir-lhe os passos. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. E outros tantos pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhes cabem. Aos primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos e desditosos, espalhando desânimo e azedume por onde passam. Aos segundos, aqueles que pretendem carregar o madeiro, mas fogem do caminho, eles abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, embora creem em respirar na senda do Cristo. E, detendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoam com arrazoado enternecedor. Uns se agarram à lamentação e o aviltamento das horas. Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento, com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo como verdadeiro espírito cristão de trabalho, infatigável no bem. Se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre, não vale a pena sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. E nem nos basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver a cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Palavras de Emmanuel que nos fazem pensar na nossa intimidade. Quando é que nós estamos carregando o nosso madeiro no cumprimento das nossas obrigações, dos nossos deveres reencarnatórios, dentro de um sistema de ordem social em que nós vivemos? Aí os cumprimentos dos deveres não são aqueles deveres propriamente de uma profissão, mas também
mas aqueles deveres que nos fazem melhorar nos nossos convívios, na inter-relação com os demais, a fim de não semear a revolta, a discórdia, aquele posicionamento ferrenho de que a minha opinião é a mais acertada ou é a única possível dentro das nossas realidades. Mas aí admitirmos que o outro também possa se expressar com o direito que lhe cabe, assim como nós desejamos que seja respeitado o nosso. Podemos divergir e fatalmente iremos divergir nas nossas posições, em função do conhecimento, da experiência obtidas ao longo das vivências, das muitas vidas que é inerente como característica ao ser imorredouro que é o nosso próprio espírito. Diversas e diversas existências que vão calando fundo aquele conhecimento, aquele trabalho de realização, de crescimento interno, espiritual, e que depois emerge nas condutas que nós travamos uns com os outros. Agora, lembrando que o mundo, embora seja de provas e expiações, está num processo de regeneração em curso. E nessa diferença de escala dos mundos, naquele que é prova e expiação, nós encontramos ainda parcela de indivíduos que não querem praticar o bem por inúmeras razões pessoais, convicções próprias. Então procuram a vantagem lícita, procuram toda a forma de brecha dentro da legislação, se escondem atrás de máscaras, enquanto outros indivíduos de coração aberto estão querendo muito trabalhar para o bem comum, para o seu próprio bem, mas sem esquecimento daquele que está ao lado. Então, amar ao próximo como a si mesmo, lições do Mestre Jesus, amar os seus inimigos, aqueles que nós divergimos de intensidade, por vezes, em algum capítulo das nossas vidas, e que podemos dizer assim, são aqueles que não concordam com as nossas posições, podem ser aqueles com os quais travamos momentos cruciais em que divergimos muito nesse sentido e acabamos atropelando a razão e fazendo o mal, ou recebendo o mal como paga da contraproposta de ações, e que aí vamos recapitular isso em vidas posteriores, em existências em que nós nos aproximamos pela bondade e misericórdia divina, sobretudo pela sua justiça, para que possamos refundir a ideia de que todos somos filhos do mesmo Pai. Então, a nossa intenção nessa hora é descortinar para que todos possamos perceber isso, nem que seja de um relance, mas entendermos o quê? Que carregar o seu madeiro, a sua cruz, é cumprir com as suas projeções, com aquilo que foi projeto reencarnatório, no sentido da evolução do ser humano. E caminhar com Cristo significa não se colocar em primeiro plano, lembrando que os últimos serão os primeiros. Então, é servir ao próximo, é contribuir com um todo, com o social, com a vontade da maioria, como na democracia o é. Nós pensamos sobre isso, pensamos sobre a necessidade de nos responsabilizarmos, pelo serviço ao semelhante, saber interpretar o Evangelho não apenas de forma verbal, mas sobretudo na nossa ação cotidiana. Tentar fazer com que a ociosidade não seja cultivado como se fosse um dom da vida, antes ao contrário, exploremos em nós os dons da vida para terminar com a ociosidade e abraçarmos a cruz das nossas provas. Isso é indispensável à nossa redenção e crescimento. Mas feito isso com amor, com alegria, sabendo que estamos sofrendo muitas vezes, mas
que existe uma razão mais forte para esse sofrimento. Significa aproveitar a ocasião e redimir os nossos erros. Nós convocamos a todos, a partir de nós mesmos, a nos inserirmos nesse contexto e trabalharmos pelo nosso progresso, com alegria, com a emoção de vida plena. Que possamos fazer isso, eternizando em nossos corações a bondade e a misericórdia, a exemplo do Mestre Jesus, que cedeu para nós todo esse arcabouço de conhecimento, dando-nos inclusive a própria vida naquele martírio, para que nós nunca mais o esquecêssemos. Que a paz do Mestre esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja.